Boa tarde, queridos companheiros, ou boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Este é o último Evangelho no Lar de outubro, deste mês de outubro de 2022, dia 31 hoje. E mais uma vez aqui nos encontramos reunidos para refletir sobre as leis divinas que vieram bem expressas por Jesus e que foram codificadas no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é a base do nosso Evangelho no Lar. Nós, nestes estudos do Evangelho no Lar, costumamos fazer o apoio com o livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E assim vai sendo, até termos orientações de fazer alguma alteração a esta nossa orientação. E eu costumo começar e costumo sugerir a todos, não é? Como vai sendo o hábito em quase todos os Evangelhos do Lar, que iniciemos com uma breve prece. E para isso eu peço a quem quiser para fechar os seus olhos, para respirar profundamente, para aliviar a sua mente e o seu espírito das preocupações do dia, das tribulações, para acalmar a mente um pouco das questões diárias, familiares. Vamos fazer deste momento um momento de ligação com a nossa essência, o nosso espírito, expandido até ao mais alto, que nós possamos, com o amparo e a luz do nosso amado Mestre Jesus, com a proteção dos nossos guias e dos nossos anjos da guarda, os nossos mentores, e vamos imaginar que todos nós somos luz, a luz que temos em nós, que se expande pela calma e pela harmonia que sentimos na nossa mente, no nosso coração. E assim, num estado de harmonia e tranquilidade, em conexão direta com os nossos irmãos espirituais, convidamos a todos a participarem neste Evangelho no Lar, encarnados e desencarnados. A palavra do nosso amado Mestre Jesus é para toda a humanidade, para todos os seres que empreendem com determinação, com força e vontade, com fé e amor, na sua própria instrução, no seu próprio burilamento, na sua própria evolução. E assim, amado Mestre Jesus, é com imensa alegria que nos encontramos aqui reunidos em Teu nome, para refletirmos sobre estas verdades. Agradecemos toda esta oportunidade, agradecemos todo o amparo que tivemos durante todo o dia, que vamos ter durante ainda o presente dia e os dias que vêm. Agradecemos esta oportunidade de estudar, de nos instruirmos, mas principalmente a oportunidade de trabalharmos em nós mesmos, para interiorizarmos as verdades maiores e conseguirmos pô-las em ação no nosso trabalho diário, nas nossas rotinas, com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, com aqueles que vamos cruzando na rua. E em pensamento, ir trabalhando em luz e para a luz, com toda a humanidade. E assim te pedimos, amado Mestre Jesus, que fiques com todos nós, hoje, agora e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, nós hoje vamos começar com o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 25, Buscai e achareis.
Mas não vamos ler aqui um ponto só. Eu tive a tirar alguns parágrafos que aqui estão, porque este capítulo é pequenino. Este capítulo tem 11 items, mas são 11 items pequeninos. E então, no número 2, no item 2, no item 3 e um pouco do item 4, eu vou tirar aqui alguns parágrafos para fazer alguma sequência. E ajuda-te, o céu te ajudará. Foi uma frase dita por Jesus, que nos disse: buscai e achareis, e que nós acabamos por utilizar esta frase análoga, que é ajuda-te, o céu te ajudará. Porquê? Porque só nós conseguimos ajudar-nos a nós mesmos. Nós não podemos, de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou, nós não podemos estar à espera que os outros nos ajudem, não podemos endeusar ninguém quando nós próprios somos centelhas divinas, somos pequenos deuses, não é? Nós somos filhos de Deus e temos a liberdade e temos a determinação de agarrarmos a nossa vida e fazer dela aquilo que quisermos. Obviamente que temos este livre-arbítrio, temos esta liberdade e devemos fazê-lo no bem. E por isso Jesus nos veio dizer: buscai e achareis, na luz e na paz, na instrução e na educação, nas palavras das leis divinas que Ele nos trouxe, se nós procurarmos o fio condutor que nos pode ir ajudar, que nos pode ir orientar, que nos pode amparar, nós vamos encontrá-lo no bem, numa lei que é uma lei divina, que é a lei do progresso, através do trabalho. O trabalho em nós mesmos e o trabalho que fazemos com os outros e o trabalho que fazemos em termos de trabalho físico, no plano em que estamos, que ainda é um plano dual. E então eu vou começar aqui por partilhar convosco no ponto 2, logo no início, diz-nos a espiritualidade. Sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscais e achareis é análoga a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por consequência, a lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, porque o trabalho põe à ação as forças da inteligência. E nós interpretamos muitas vezes este parágrafo, ou a lei do progresso, a lei do trabalho, em termos físicos, não é? Que também é correto e também está certo. Mas hoje vamos virá-las para dentro de nós mesmos. A nossa evolução depende do trabalho que nós imprimirmos em nós mesmos. Nós nunca temos tempo para estudar, nós nunca temos tempo para ler, nós nunca temos tempo para nada destas coisas, na nossa grande maioria. Nós aqui sempre temos tempo, não é? Sempre nos organizamos e planificamos para estudar e para ler e para trabalharmos em nós mesmos. Mas na grande maioria, e nós também já fomos assim, e temos que fazer um esforço para não ser, nós pomos sempre tudo o resto à frente do trabalho em nós mesmos, pomos sempre tudo o resto à frente dos estudos, à frente dos compromissos que temos na nossa própria evolução e no nosso próprio progresso. E este parágrafo aqui vem-nos alertar exatamente para isso e diz-nos: o trabalho põe à ação as forças da inteligência. E se nós queremos melhorar, se nós nos queremos burilar, nós temos que trabalhar em nós mesmos. Depois, mais à frente, por suas pesquisas, sua inteligência cresce, seu moral se depura. Às necessidades do corpo sucedem as necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria para a civilização. E, portanto, aqui nós vemos, olhando para o nosso mundo exterior, olhando para o nosso planeta, nós vimos aqui vários níveis de evolução, não é? E vamos ver os níveis da evolução aqui nestas duas palavras muito simples, que é alimento material e alimento espiritual. Se nós nos preocupamos tanto com o alimento material, porque sabemos que sem alimento material o nosso corpo físico
perece, ou seja, não tem hipótese de estar saudável. Porque é que nós não temos esta consideração também com o nosso alimento espiritual? Não é? Porque se o nosso espírito não estiver bem, não vale a pena o nosso corpo estar bem, porque o nosso corpo vai deixar de existir. A matéria tem um tempo para se consumir a si própria, mas o espírito não, o espírito é eterno. E mais à frente diz-nos então a espiritualidade. A alma, ao contrário, voltando com o seu progresso realizado e adquirindo a cada existência alguma coisa a mais, passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização espiritual. E aqui temos os níveis de evolução, ou seja, a barbárie e a civilização material estão muito ligadas ao mundo que nós estamos a viver agora, que é um mundo de provas e expiações. Mas nós estamos a evoluir como civilização para uma civilização moral. A civilização moral já é um mundo de regeneração. E enquanto na barbárie e na civilização moral, civilização material, nós temos a dualidade. Nós estamos sempre sobre uma dualidade, ou está certo ou está errado, ou é bem ou é mal, ou é quente ou é frio, estamos sempre nesta dualidade. Nós, para fazermos esta transição a nível da nossa própria evolução espiritual para uma civilização moral, ou seja, de mundo regenerado, nós temos que abarcar a vida e olhar para a vida sem esta dualidade, porque assim Jesus nos ensinou. E assim Jesus, com esta parábola, nos vai dizendo para nós trabalharmos em nós mesmos estas situações. Depois, então, peço desculpa, tenho aqui um problema técnico. Pronto. Este problema técnico se chamou-se gato, já está. É um problema aqui com os fios e com a água. E se nós formos ao ponto 3, diz-nos exatamente, o ponto 4, diz-nos exatamente no final o seguinte: os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o objetivo que deve alcançar e o caminho que a ele conduz, dizendo-lhe: anda e tu o atingirás. Encontrarás pedras sobre os seus passos. Olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiserdes empregar. E assim, queridos companheiros, o nosso Evangelho de hoje tem exatamente a ver com buscar e achareis, tem ao incentivo ao trabalho em nós mesmos, que aqui a espiritualidade e Allan Kardec nos dão no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu passava já ao nosso querido amigo Telmo. Telmo, muito boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Vamos então proceder à leitura da lição 48 do livro de Fonte Viva, que tem o título Diante do Senhor, que é ditado pelo Espírito Benfeitor de Emmanuel e psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra? Jesus. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 43. A linguagem do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes indecifrável e estranha. Fazer todo o bem possível, ainda quando os males sejam crescentes e numerosos. Emprestar sem exigir retribuição. Desculpar incessantemente. Amar os próprios adversários. Ajudar os caluniadores e os maus. Muita gente escuta a boa nova, mas não lhe penetra os ensinamentos. Isto ocorre a muitos seguidores do Evangelho que se utilizam da força mental em outros setores. Creem vagamente no socorro celeste das horas de abertura, mostrando, porém, absoluto desinteresse ante o estudo e a aplicação das leis divinas. A preocupação da posse lhes absorve a existência.
reclamam o ouro do solo, o pão do celeiro, o linho usável, o equilíbrio da carne, o prazer dos sentidos e a consideração social, com tamanha volúpia que não se recordam da posição simples, usufruários do tempo, do momento, do mundo em que se encontram, e nunca refletem na transitoriedade de todos os patrimónios materiais, cuja a função única é de lhes proporcionar adequado clima ao trabalho na caridade e na luz para engrandecimento do Espírito Eterno. Registram os chamamentos do Cristo, todavia algemam furiosamente a atenção aos apelos da vida primária. Percebem, mas não ouvem. Informam-se, mas não entendem. Nesse campo de contradições, temos sempre respeitáveis personalidades humanas e, por vezes, admiráveis amigos. Conservam no coração e nomes potenciais de bondade, contudo, a mente deles vive empenhada no jogo das formas perecíveis. São preciosas estações de serviço aproveitável, com equipamento, porém ocupado em atividades mais ou menos inúteis. Não nos esqueçamos, pois, que é sempre fácil assinalar a linguagem do Senhor, mas é preciso apresentar-lhe o coração vazio de resíduos da terra, para receber-lhe em espírito e verdade a palavra divina. Portanto, vamos agora então passar à nossa reflexão deste estudo e, portanto, mais uma vez, uma boa noite a todos os companheiros da caminhada na Ideal Espírita. É com muita alegria que vamos proceder então à nossa reflexão da lição 48, diante do Senhor, do livro Fonte Viva. E, portanto, isto para começar, no meu entender, esta lição assenta com uma luva em muitos de nós. E digo isto porque ouvimos os ensinamentos de Jesus e não nos colocamos em prática, dando mais atenção às situações materiais. Até os que conviveram com Jesus de uma maneira mais íntima tiveram dificuldade em compreender e perceber o Mestre. No livro o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2 do item 4, tem a conversa de Nicodemos com Jesus e, portanto, para não estar a ler, resumindo só, Jesus disse a Nicodemos que temos que nascer de novo através da água e do Espírito. Ora, atualmente, muitos agrupamentos religiosos, através desta mensagem de nascer de novo, começou-se um banho de água num rio, ficando um novo ser humano, logo, portanto, um homem puro. Portanto, isto também é uma interpretação que eu acho que está mal, sem qualquer crítica a essas religiões. Não é? Mas, de qualquer maneira, temos de ter atenção e sabermos interpretar as mensagens de Jesus. No capítulo 18, item 2, do Evangelho segundo o Espiritismo, a parábola do banquete das núpcias, procuremos estar vestidos com a túnica nupcial para sermos puros do coração para ensinamentos espirituais, sem olvidarmos a nossa evolução moral. Os bens materiais são necessários para a nossa vida na Terra. São um empréstimo do nosso Pai Celestial. Devemos utilizá-los e dar-lhes o devido uso sem apego. Amigas e amigos, o Evangelho dá-nos a direção e orientação e a doutrina espírita esclarece-nos. Queridos companheiros, desejo agradecer a vossa atenção, que Jesus nos abençoe e muita paz. Mas, portanto, não sei, fica assim um bocado resumido, mas julgo que dei assim uma passagem de quase tudo o que o nosso amigo Emanuel ali disse. Realmente nós temos que dar mais valor à situação espiritual, temos que cuidar bem do nosso alimento espiritual, como há bocado a Maria João falou, e o alimento material é preciso, realmente, senão vamos abaixo. Mas o alimento espiritual também é necessário até para a nossa elevação moral, com toda a doutrina que Jesus ensinou. Portanto, amigas, se permitirem, vamos então para o fecho e fazemos as nossas considerações depois, após o fecho.
Portanto, quem quiser, vamos então fechar os nossos olhos e vamos então normalizar a nossa respiração, tranquilizar o nosso espírito e levarmos o nosso pensamento ao alto, a Jesus, agradecendo-lhe o dom da vida e agradecendo a possibilidade que Ele nos deu e nos dá de estarmos a encontrar-nos sempre para os nossos estudos. Agradecemos também aos abnegados companheiros que tutelam os caminhos de amor e paz, que nos ajudam os nossos trabalhos e nos dão orientação também. A nossa gratidão. Rogamos a Jesus para que ponha o seu olhar no nosso planeta, que não o deixe naufragar, e pedimos a Jesus que nos dê a paz que Ele disse: deixe-vos a minha paz vos dou. Que nos dê a sua paz, a paz do amor, da compreensão, a paz do carinho, a paz da partilha. E gratos por tanto amor que nos dá Jesus, vamos pedir autorização para podermos encerrar este nosso encontro de hoje. Que assim seja. Gratidão. Que assim seja. E muito obrigada, Telmo. Foi muito bonito. Vamos passar já à Suzy. Estamos com 3 minutos, está bem? Ui, o tempo passa. É verdade, 3 minutos. Pois. Nestas coisas o tempo anda depressa. Quando damos conta já está passado. As suas considerações? É uma verdade, eu também penso isso muitas vezes, nós devemos alimentar mais o espírito, do que eu falo por mim, do que aquilo que faço, mas realmente nós pomos sempre tudo à frente e fica sempre tudo para depois. É daqui a pouco, mais logo, e o tempo passa. Porque na verdade Deus cuida de nós todos os dias e se nós lhe dermos um bocadinho por dia, não custa nada, não é? E acho que devemos isso, né? Devemos essa gratidão. Mas depois também há a dificuldade destes estudos, que eu parece que me sinto bloqueada e não consigo perceber, entender. Não sei se isto vai mudar, espero que sim. Com a persistência. Com persistência, com muita leitura, que isto possa vir a mudar e ficar melhor, não é? Claro. Mas pronto. Obrigada, Suzy. Telmo, quer fazer o encerramento final? Ora bem, fui assim apanhado de surpresa. Ai, meu Deus. Pensava que já não falava mais, era? Não estava a contar. Não, Estava e fui assim apanhado de então surpresa. eu faço. Mas tenho que me preparar para isso. Isto é um facto, tenho que me preparar para isso. Então que isto não posso estar sempre à espera da amiga Maria João, também tenho que começar a sair da casca, não posso. Isso é um facto. Esta leitura de hoje foi de facto muito importante e acho que toca a todos nós, porque nós, não é? Porque nós acabamos por. Eu gostei muito da sua interpretação e acho que está tudo dito, não é? Mas alertar que nós no nosso dia a dia, como dizia a Suzy, nós andamos sempre a correr e preocupamos muito com as coisas da matéria. Porquê? Porque há um propósito para que isso aconteça, há um propósito para nos deixar sempre de alguma forma presos e de alguma forma, eu vou usar uma palavra muito forte, mas é escravizados, porque é assim mesmo que o nosso espírito se sente. Ao final do dia, quando vamos fazer a nossa prece da noite, parece que passamos o dia a correr e tivemos pouco tempo para nós. Portanto, fica esta lição para alerta. Eu despeço-me de todos até quarta-feira.
Ah, Sim, ouça, sim, senhora. até ao mês que vem, até ao mês que até ao vem mês já. que vem. Até para o mês que vem, exatamente. exatamente. É sempre preciso. Quarta-feira, Olha, dia 2, vamos beber a nossa água, pronto. a água Exato. fluidificada para o nosso corpo e para o nosso espírito. E no dia, na quarta-feira, nós nos encontramos às 21 horas de Portugal, 18 do 18 Brasil. horas do Brasil, porque nós mudámos a hora e o Brasil não. Portanto, nós já temos uma diferença de só 3 horas. Ora é. Até Pronto, quarta-feira. até novembro. Uma Eu ótima agora Até só vou novembro. acordar em novembro. Uma ótima semana e um Novembro. excelente feriado. Um excelente feriado. Saúde. Obrigada, muito Para lermos obrigada. muito e Bye. refletirmos